bem-vindos na nossa casa, que tenhamos uma noite bem amorosa, fraterna, que vocês saiam daqui com o coração aquecido. Nessa noite nós estamos recebendo, não é a primeira vez, a Célia Diniz. Já conhecemos ela no Shopping Boulevard, na nossa Feira do Livro, há muitos anos atrás. Depois ela retornou, aí nós fomos para Pedro Leopoldo, né? Então, a gente ficou muito feliz quando o Ricardo conversou com a gente, dizendo que a Célia estaria conosco. Para iniciarmos a noite, nós vamos iniciar uma prece. É muito importante nós fazermos a prece para iniciar qualquer atividade dentro da nossa casa. E para isso, eu vou convidar alguém que está sentadinho aí. Vou olhar aquela pessoa e falar assim: hoje eu quero fazer a prece. Estou com muita vontade de fazer a prece hoje. Acho importante falar com Deus. Tá bom? Então, para fazer a prece, eu vou chamar a Renata. Sabe por quê? Porque a Renata está ali lendo, ela já está toda quietinha, concentrada. E como a Renata já é de casa, é o mesmo sobrenome, não tem problema. Ela ficou de cabeça baixinha assim, sabe? E sabe quando a gente fala, alguém quer fazer a prece? Não tem mais contato visual, né? E eu uso outra tática também. Quem estiver em pé faz a prece. Todo mundo senta numa rapidez também, que é impressionante. Tá, Renata, por favor. Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui. Quando eu soube que era Célia, falei: que bom que eu não tenho palestra hoje. Que bom que a Cecília tem essa amizade maravilhosa. Então vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade dessa casa, que nos acompanha também, os nossos amigos espirituais, por essa grande oportunidade de ouvirmos essa grande mulher que está aqui entre nós. Que ela seja mais ainda inspirada do que já é, e que nós possamos absorver todos os seus ensinamentos e levarmos para a nossa vida no dia a dia, para sermos melhores do que aqui chegamos. E que nós tenhamos então uma noite esplendorosa. Gratidão, Pai, e que assim seja. Bom, vocês sabem que esse moço aqui, de vez em quando, ele prega peças na gente. Todo mundo já passou por isso. Ele está pregando peças. Então a gente está tentando. Para iniciar, o Ricardo está baixando um probleminha, a gente espera que dê certo. O Carlos vai fazer, acho que 2 canções para nós. Quem está na nossa casa pela primeira vez? Opa, sejam muito, muito bem-vindos, tá bom? Meu nome é Cecília, tá? Eu estou como voluntária dirigente da casa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, bem como todos os trabalhadores aqui, tá? Nossa, eu estava com o seu microfone? Não, mas é vocês. É que eu estava achando que até a voz estava diferente. Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira maravilhosa juntos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E para que a gente possa começar da melhor forma, com música, porque quem canta ora 2 vezes. Então, do meu coração, do coração de vocês, pedir para que a nossa Mãe Maior, Maria, nos abençoe e nos proteja. Um tema tão dolorido, não é? A separação, essa breve separação, mas que parece eterna, não é? Então que a Mãe Maria possa de alguma forma nos acolher e nos envolver nesse momento.
para a gente manter o coração bem quentinho, tem mais uma música que eu quero fazer para vocês, que eu acho que é bem pertinente ao tema que será abordado hoje. Ela chama-se Acalma o Meu Coração. E o nosso coraçãozinho tem andado aflito, não é? Tem andado aflito. Então que nesse momento a gente possa receber essa paz que vem direto do nosso Pai.
irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Vocês não imaginam o quão eu estou feliz por estar aqui hoje. Ser recebido, ser conduzido pelos irmãos queridos que me trouxeram. Ser recebido pela delicadeza do pessoal aqui da casa. Ouvir a voz harmoniosa da Cecília. A voz dela é cheia de ternura e encanta o nosso coração. E para terminar, o Carlos nos presenteando, né, com essa beleza dessa música que parece que entra nos refolhos mais íntimos da nossa alma. Eu realmente estou muito agradecida também pelos amigos queridos lá de Pedro Leopoldo, que eu pude encontrar aqui. Denise, um prazer enorme revê-la, com sua alegria, sua delicadeza. Quando meu filho caçula, de 3 anos, caiu da garupa da bicicleta da babá, eu dava 30 aulas de química no colégio nessa época. Ficou meio que sentado, não tem problema não, né? Tenta aí. Eu dava 30 aulas de química no colégio, a cidade era pequena e todo mundo se conhecia. Mas agora não passa. Só para dar emoção. Tá ótimo. Nessa instantinho. Agora foi. Meu filhinho estava levado, vocês viram, né? Mudando de lugar. Então, a cidade inteira comentava na época que uma mãe espírita sepulta um filho de forma diferente. Que uma mãe espírita sepulta o filho com muito mais equilíbrio, com muito mais aceitação, com muito mais força, com muito mais coragem. E não era assim que eu me sentia. Eu me sentia como se o mundo havia caído sobre a minha cabeça. No entanto, mesmo diante de toda a minha dor, as pessoas achavam que uma mãe espírita era diferente. E a partir daí, todas as vezes que acontecia alguma coisa com alguém, eles diziam: procura a professora lá no colégio, procura a Célia Diniz, vamos ver com ela onde, em que se baseava a fé que não abalou durante a tempestade. Em que se baseava a fé? E as pessoas começaram a me procurar, cheias de perguntas, diante de suas perdas, diante de suas dores. E eu ficava angustiada, porque eu não conseguia consolar aqueles corações em nada. Eu conversava com eles muito tempo, mas a impressão que eu tinha é que aquelas senhoras saíram de perto de mim exatamente como chegaram, sem que eu tivesse passado o menor consolo. E um dia, eu visitando Chico Xavier em Uberaba, coisa que a gente fazia sempre, eu reclamei com ele: Chico, eu não estou conseguindo consolar as mães. Ele falou: ah, minha filha, porque você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Você não imagina o que passam as mãezinhas, que a dor chega antes. Elas precisavam de ter feito o curso de religião que você teve ao renascer numa família espírita. E eu entendi que, com certeza, o Chico não dizia que as portas de Jesus estariam fechadas para qualquer tempo que nós nos aproximássemos, que nós batêssemos a essas portas. Com certeza elas se abririam em qualquer situação, em qualquer tempo. Mas o que o Chico quis dizer é que a construção de uma fé mais sólida, que não se abala na hora da tempestade,
é algo mais demorado, é algo que exige uma espécie de requisito. Nós temos que ter algum fundamento religioso dentro dos nossos corações para entender a dor, para compreender a dor, para aceitar a dor. Então eu entendi que realmente o patrimônio espiritual religioso que eu trazia em mim, pelo pouco conhecimento que eu tinha da doutrina espírita, à luz dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, era a base de toda a minha estrutura, de toda a nossa estrutura diante da dor. Então o Espiritismo, ele nos ensina o que significa ir a Jesus. Ele nos ensina o que realmente significa a presença de Cristo na Terra. Então, em todas as religiões podemos ouvir: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E a doutrina nos ensina o que significa ir a Jesus. E é assim que a gente consegue se aproximar dessa força maravilhosa, porque a gente entende o convite de Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, para que vocês possam achar repouso para as vossas almas. Esse versículo me encanta. A gente vai a Jesus para achar repouso para as nossas almas. Era o que o nosso amigo cantor dizia aqui: andamos muito atribulados, e em Jesus realmente a gente encontra esse reconforto, esse estar bem, essa bênção inigualável que é encontrar a paz interior. Então, quando a gente está em paz, tudo flui mais fácil. Então a gente vai imaginando, Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente vai compreender, à luz do ensinamento dos Espíritos, que quando Jesus nos convida a ir até Ele, Ele coloca essa situação. Observe o jugo, observe a lei. E são essas leis que Jesus veio trazer para nós. São essas leis que nós estudamos na doutrina espírita. Quando a gente fala em lei, a gente pensa em algo coercitivo, em algo que cobra, em algo que julga. Mas no nosso caso, nós entendemos que conhecer as leis de Deus é o caminho para a felicidade. É a questão 614 de O Livro dos Espíritos. As leis de Deus foram criadas para que nós pudéssemos encontrar a felicidade. E só somos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então a gente entra para uma doutrina e permite que aquela doutrina entre também em nós. E o mais importante é o terceiro estágio: permitir que essa doutrina saia de nós em busca de quem está ao nosso lado, precisando de compartilhar a vida conosco. Então, as pessoas sofrem sem compreender a causa do sofrimento. Elas não entendem a visão que nós podemos ter da morte. É muito mais ampla do que simplesmente o final de uma vida. A Meimei trouxe essa frase que vem resumir o que eu estou querendo dizer. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e conseguir viver, e prosseguir vivendo. E é realmente algo
desesperador quando você deixa um ente querido numa sepultura, onde você nem imagina que a vida continua, você nem imagina a possibilidade de um reencontro. Ali acabou tudo. Então, naquele momento, o amargor que pode surgir num coração assim é um amargor que vai muito além do que nós podemos suportar e compreender. Já com a doutrina, a gente vai encontrar a esperança do reencontro com os nossos entes queridos. Eu encontrei muitas pessoas desventuradas que não tinham fé nenhuma em seus corações, não entendiam absolutamente nada do que era a vida, do que era a morte, e não entendiam por que sofriam. Viktor Frankl, o notável psicanalista austríaco, por volta de 1945, ele foi preso no campo de concentração, porque ele era judeu, e lá ele viu a sua mulher ser obrigada a praticar um aborto do filhinho que eles esperavam. Lá ele viu a morte dos pais, dos irmãos e de muitos amigos. E ele saiu desse campo de concentração, não precisamos de entrar em detalhes, todo o sofrimento que ele viveu lá dentro. Mas ele saiu querendo provar ao mundo que o ser humano tem uma capacidade de resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física que preconiza que um alumínio, por exemplo, pode sofrer pancadas, ficar todo amassado e, sob determinadas condições de temperatura e pressão, esse alumínio pode voltar exatamente a ser o que era antes. E o ser humano também é assim. Só que o ser humano não volta exatamente ao que era antes. Sob determinadas condições de fé, de busca espiritual, de compreensão da vida, ele pode voltar a ser o que era antes, porém melhorado. Porque ninguém sai de uma dor do mesmo tamanho. Então ele sai fortalecido. E o Viktor Frankl escreve um livro extraordinário que se chama O Sentido da Vida. E lá ele clama: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável pela falta de sentido com o que nos acontece. Então, se você não sabe por que seu filho morre aos 3 anos, se você não sabe por que sua mãe e seu pai desencarnam tão jovens, se você não sabe por que um câncer apareceu ali, solapando dos seus braços um ente amado, se você não sabe que toda dor e todo sofrimento tem um objetivo, tem um propósito e tem um motivo, se nós não temos a confiança em Deus para imaginar, eu não entendo por que eu tenho que passar por isso, mas um motivo muito forte deve existir. E eu vou me curvar diante dessa dor e vou ver o que eu posso aprender. Então, a gente já começa de pronto aprendendo que nós não somos um ser humano. Em essência, nós somos seres espirituais que estamos momentaneamente humanos dentro deste corpo físico que nos foi emprestado para esse espaço da nossa existência. O apóstolo Paulo disse: a vida é uma só, e de fato é uma só. Deus me criou e me deu uma vida, e nessa uma vida, ora eu estou encarnada, ora eu estou viva, desencarnada. Então a vida é uma só. Isso que nós temos aqui, o pessoal fala assim: minha vida está horrível. Não, a parcela dessa vida que você está vivendo agora está com dificuldades. Porque a vida vai muito além do berço que nos acolheu,
e do túmulo que nos aguarda. O conceito de vida é outro, é algo contínuo. Chico Xavier brincava, a gente pode escapar da morte 1000 vezes, mas da vida a gente não escapa. Estamos irremediavelmente vivos, somos imortais. Somos imortais. No livro No Mundo Maior, no livro da Lavra de André Luiz, eu coloquei no fundo a entrada da Fazenda Modelo, onde o Chico Xavier trabalhou por mais de 30 anos em Pedro Leopoldo. E aí, nessas alamedas maravilhosas que estão lá até hoje aguardando a visita de vocês, eu coloco o livro No Mundo Maior. Quem já leu esse livro, levanta o braço. Vocês estão perdendo a oportunidade de entender a vida. Vocês estão perdendo a oportunidade de entender por que sofremos. Nós aprendemos com André Luiz que as pessoas não passam pelas nossas vidas por simples acaso, que nós nascemos aqui sob a égide de uma reencarnação, de um planejamento reencarnatório, onde os fatos mais importantes das nossas vidas estão delineados, e nós vamos encontrar pessoas e situações que renascemos para encontrar. E tudo faz um sentido enorme e não vamos entender como planejamento um destino traçado. Nosso destino não está traçado. Nós podemos modificá-lo a cada dia, como de fato modificamos. Mas algumas coisas muito importantes na nossa vida estão delineadas. E neste livro, o instrutor de André Luiz diz que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então, superar a dor da morte é um caminho que eu ainda estou percorrendo, porque este caminho tem muito o que ensinar e eu não aprendi ainda tudo. Então, é um caminho que eu estou percorrendo. Por isso, eu não estou aqui na posição de uma professora que vai ensinar como se vencer o luto da morte. Eu estou aqui na posição de quem compartilha o que tem aprendido. Assim que eu gostaria que vocês me vissem. Este filme tem uma coisa que eu esbarro aqui, a imagem perde foco. Este filme, As Mães de Chico Xavier, vocês assistiram? Sim. O filme, ele tem várias coisas que os autores chamam de licença poética, que é onde pega, por exemplo, uma mãe que ia para a porta da escola e ficava ali sentada vendo as crianças saírem, desesperando porque o filhinho dela não saía, estava morto. Então, a Vanessa Gerbelli representa este papel também, porque pegou-se as atitudes de várias cartas e várias mães e centralizaram em um personagem. Não era o meu caso, meu filhinho ainda não estava na escola. Ele ia entrar na escola logo depois do recesso. Ele ia entrar aos 2 anos e 9 meses para a escola. Então, a Vanessa tem essa parte. Mas esse diálogo aí é exatamente como aconteceu. Eu chego em Uberaba 4 meses após a morte do meu filhinho e o Chico, de pronto, antes de me dar um abraço, ele disse: você perdoou a babá, não é, minha filha? Então, o meu filhinho passeava com a babá todas as manhãs, numa bicicleta monareta, as ruas largas, tinha cadeirinha na frente, um cintinho de couro para segurar. E nesse dia, a bicicleta estava com o pneu furado, a babá o colocou uma bicicleta grande na garupa. E ele para na esquina da sua casa para comprar um pirulito. E quando ele volta para subir na bicicleta de novo,
ele dá um impulso tão grande que ele passa direto e cai para o outro lado. Uma queda pequena, uma quedinha boba, porém fatal. 2 dias depois ele entra em convulsão e vai embora. A babá tinha 16 anos. Ela falava comigo: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E ela não entendia. Depois ela voltava desesperada: eu matei seu filho, sim, me perdoa. Não, você é responsável pela queda. Você não poderia tê-lo colocado numa bicicleta grande, mas você não é responsável pela morte, porque ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Não, você não matou meu filho. E ela não entendia. E ela voltava. Um dia eu disse a ela: veja se você consegue entender. O meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Estava no planejamento. Ele partiria aos 3 anos de idade. E ela não entendia. Não entendia como não entendem as pessoas que não estudam a doutrina, nos mostrando a lógica e a sabedoria divina de todos esses acontecimentos da nossa vida. Ela não tinha obrigação mesmo de entender. E quando eu chego em Uberaba, o Chico me pergunta: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olhando nos olhos dele, para não ter que explicar, eu não achava que era uma questão de perdão, eu falei com ele: perdoei, Chico. Perdoei a babá. E ele vira e fala assim: você acha que fez muito por ter perdoado? Você deveria ter agradecido a ela, porque foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você nem seu marido suportariam o remorso. Escutei aquela nova perspectiva de perdão e guardei. Anos depois o filme foi ser lançado e eu ia nos avant-première, faziam debates depois dos filmes. E as mães se aproximavam de mim e falavam: mas Chico te falou aquilo? Acharam que ele foi muito severo? Ele te falou aquilo? E eu comecei a raciocinar e cheguei à seguinte conclusão: nós somos estupidamente tão orgulhosos que no momento de maior dor nós conservamos o nosso orgulho. E quando o Chico me pergunta: você perdoou a babá? Todo mundo via uma mãezinha jovem falando: perdoei. Até adorei a moça. Até tentei consolar a moça, perdoei. Mas Chico leu o meu coração naquele momento. E lá dentro do meu coração estava: viu, Chico, como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu sou inteligente? Viu como é que... Ele percebeu todo o meu orgulho filosófico. Viu, Chico, como é que eu entendo as leis da vida? Viu minha sabedoria? Era isso que ele leu. E é isso que ele fala: você deveria ter agradecido. E eu só fui entender isso depois, quando, alguns anos depois, uma mãe me telefona da cidade de Entre Rios, uma cidade entre Minas e Rio de Janeiro, e fala comigo: obrigada, fala comigo assim: o meu marido leva a minha filhinha para a creche todos os dias. Ela tem exatamente a idade do seu filho, 2 anos e 8 meses. E ele leva, deixa na creche a 1 hora e pega às 5 e volta para casa. E mês passado, quando ele foi buscar a filhinha na creche, que ele abre a porta do carro para pegar o carro, ela estava morta no banco de trás do carro. No calor de 40 graus. Ela ficou ali 4 horas. Então, ela disse para mim: eu perdoei meu marido porque eu o amo. Eu perdoei meu marido porque ele não fez aquilo por querer. Mas quando eu li o que vocês
sabemos por quê, para viver essa história desse jeito. E então, depois de compreender essa lei da vida, eu ajoelhei nos pés do meu marido e agradeci a ele, porque de nós três, ele escolheu a pior parte. A pior parte. O que aquele marido não daria para, já que era aquela história que iria acontecer, porque deste planejamento ninguém foge do momento da morte, do gênero de morte que nós vamos ter. A pessoa só foge deste planejamento se ela antecipar o suicídio. Ou, como Chico Xavier falava, dos pequenos suicídiozinhos indiretos que nós praticamos a cada momento, quando nos entregamos a uma vida sedentária, uma alimentação inadequada, quando nos entregamos a acessos de raiva, que tem o dom de queimar o fluido vital, que é o combustível de vida que a gente traz quando renasce. A gente renasce aqui, os nossos mentores, os nossos anjos dizem: vamos lá, você tem combustível para ficar 80 anos. André Luiz ainda brinca com um amigo no livro Missionários da Luz: não volte aqui antes dessa data, porque nós, a grande maioria de nós, destrói esse fluido vital, ou com uma tristeza desarrazoada, que é provado pela medicina, que a tristeza, que é muito profunda, ela destrói os glóbulos brancos do organismo, ela destrói as defesas do organismo, e uma gripezinha vira uma pneumonia, um cistozinho vira um tumor. Então, a gente sai de lá, vocês saíram de lá, já com o planejamento de como vão morrer, quando vão morrer, como que vai ser esse gênero de morte. Então, uns chegam aqui para viver 3 anos, outros chegam aqui para ter uma doença longa, outros para ter uma doença mais curta, outros para partir de um mal súbito, que é a melhor maneira para quem parte e uma das piores para quem fica. Outros chegam aqui para viver até cansarem, e como uma vela que vai se apagando, um dia se despedem da vida. Cada um de nós traz um gênero de morte, e sem querer ser muito macabra, não se preocupem com isso, porque a morte não existe. A gente só deixa aqui o corpo físico e segue em frente, com os outros corpos que nós temos. Então, confirmando a nossa reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório, o Chico me explica que os meus filhinhos, os 3, brincavam de cambalhotas nas almofadas da sala de televisão da minha casa. Eles jogavam todas as almofadas no chão, davam uma pilha alta, porque era alvenaria em volta e almofadas em todas. E o Chico mostra o tamanho da pilha de almofadas, como se estivesse vendo. E ele mostra que assim, os seus filhos fazem uma pilha de almofada desse tamanho e ficam brincando de cambalhotas. O seu pai estava desencarnado já há 4 anos. O seu pai, por misericórdia divina, fica ali, segurando a cabeça do filhinho, para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora. Meus queridos, quando o Chico fala essa expressão, antes da hora, eu me debruço sobre a literatura espírita e estudo tudo a respeito. E estou pronta para dizer a vocês que ninguém parte antes da hora, a não ser que abreviem a própria existência. Estou dizendo a vocês que aquela pessoa que morreu de Covid porque foi para o hospital e não recebeu a
respiração, não foi, como é que chamava? Entubado. Aquela pessoa não morreu porque não teve o atendimento médico adequado. Ela não teve o atendimento médico adequado porque estava na hora dela partir. As leis de Deus não permitem que Deus está tomando conta das nossas vidas de uma forma que as leis não permitem que a medicina mate quem está na hora, quem não está na hora de partir. E não permite que a medicina salve quem está na hora de partir. Acima de tudo, paira soberana a nossa programação enganatória. Vem cá, Ricardo, por favor. Socorro. Então, gente, o Chico me explica que o meu filho trouxe para essa existência a sua carga de uma vida passada, onde ele se comprometeu por meio da inteligência. Quando ele, numa vida anterior, usou mal a inteligência, ele estragou uma parte do cérebro perispiritual. E ao estragar essa parte, ele precisava de renascer para deixar um estrago no próximo corpo que ele tivesse. Estão acompanhando o raciocínio? Esse estrago se expressaria em forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Por isso, poderia romper com uma quedinha qualquer antes da hora. Por isso, a misericórdia divina permitia que o meu pai ficasse tomando conta para que ele não partisse antes da hora. Então, a gente conta essas histórias para que nós possamos perceber como que a vida, através das leis divinas, cuidam de nós. Porque isso explica uma criança que nasce com um tumor, nasce com um problema cardíaco. Nossa, Deus não existe. Por que permite que uma criança que não fez nada de mal com ninguém, a gente não fala assim, sofra desse jeito? Não, ali tem uma criança, mas um corpo infantil abrigando uma alma que deve algo para a contabilidade divina e vai, através de novas encarnações, ter a belíssima oportunidade de pagar as contas, de se libertar e seguir livre, seguir satisfeita, sem débito, pagou tudo. E não é um pagar de quem está devendo, na verdade é um aprendizado, aprendeu o que precisa. A grande bênção da minha vida foi realmente ter nascido numa família espírita. Nessa família que já conhecia o Chico Xavier, já frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga, meu pai trabalhava com o Chico lá na Fazenda Modelo. Deixa eu ver se eu pus a fazenda aqui, não pus não. Então, quando o meu pai se aposenta da Fazenda Modelo, ele vai construir casinhas na periferia da cidade para as famílias assistidas pelo Centro Espírita. Um velho sonho do Chico, né, de construir as casinhas. E ao atravessar a BR para voltar para casa, ele estava de bicicleta, ele é atropelado por um caminhão. Tem uma ruptura severa de baço, fica no hospital 3 dias, é operado, mas o corpo físico não resiste. Chico Xavier nos contou que ele estava em Uberaba, em transe, quando o espírito Bezerra de Menezes se aproxima do Chico e fala: Chico, vamos ao hospital desligar
desligar o líquido. Quer dizer, desligar o espírito, o corpo espiritual do corpo físico. Vamos desligar o líquido. Está na hora da partida dele. E o Chico chega no hospital, ajuda o Dr. Bezerra a desatar os últimos laços que prendiam o espírito do meu pai àquele corpo machucado. E o meu pai sai do corpo com a vista ainda embaçada, com aquela leve perturbação que acompanha os primeiros tempos do desencarne. E ele escuta assim, pai, e ele olha, mas não reconhece aquela mocinha. Ele não reconhece aquela mocinha. E ela fala, pai, não está me reconhecendo? Eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de nos dizer o que o espírito Lico sentia e pensava naquele momento. E o meu pai abraça aquela mocinha e diz, minha filha, e pensa, minha filha, 7 anos de saudade. Ali ele estava reencontrando a filhinha caçula que 7 anos antes havia também morrido atropelada por um caminhão. Então, no limiar da eternidade, estava lá a filha esperando por ele. A emoção é tão grande que ele, como perdesse as forças e cai no colo da mãezinha dele, que havia partido 3 meses antes. Eu conto essa história para dizer para todos nós que nós não perdemos para sempre os nossos entes queridos. Que eles voltaram antes de nós para a verdadeira vida. E lá nos aguardam. E lá eles nos aguardam. O Chico Xavier, quando eu perdi meu filhinho, ele diz, seu pai manda lhe dizer para você suportar a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho. Então a morte deixa de ser aquele adeus para virar um até breve, para virar um até um dia, porque a morte é muito menor do que o amor que nos une. Então eu sabia que eu precisava de sair dessa vida melhor do que cheguei, seguindo os mesmos passos do Evangelho que meu pai havia seguido. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos viver essa indescritível felicidade de reencontrar os nossos entes queridos. Essa é uma história que a gente estuda na doutrina esse reencontro, sabemos que não é sempre que ele acontece de pronto, sabemos que às vezes nós não estamos em condições, ou os nossos familiares não estão totalmente em condições, mas nós sabemos que o reencontro é possível. Os anos se passaram, a minha vida continuou, eu dei conta daquela dor, eu passava a mão na cabeça do meu filhinho, no caixão, minha mãe do meu lado, e eu falava, mãe, como é que a senhora deu conta de passar por isso? E ela dizia, essa dor passa, minha filha. E eu pensava, não passa. Meu mundo acabou, essa dor não vai passar nunca. Isso no primeiro momento. Mas daí alguns dias a gente já começa a raciocinar. E eu lembrava da minha mãe vivendo com os outros filhos, dos sorrisos, da disponibilidade, da alegria de comemorar o Dia das Mães, de comemorar os natais, de comemorar os nossos aniversários. A alegria continuava. E eu percebia
que aquela dor havia passado. E eu pensava, se passou para minha mãe, vai passar para mim. E gosto de levar para todos os corações enlutados a certeza de que essa dor passa. Mas as certezas são intransferíveis. Então cada um precisa de viver e fazer a sua busca. Eu recebi no Luiz Gonzaga para o acolhimento fraterno há uns 3 meses atrás uma senhora que veio de longe. O filho único havia morrido num acidente de carro. E ela queria respostas. E ela chegou lá brava. Ela chegou dizendo: eu já fui num tanto de centro espírita, eu já procurei padre, já procurei pastor, eu estou numa busca, me mandaram vir aqui conversar com você. Mas eu já vou logo te adiantando. Eu não suporto ouvir nem mais uma vez a frase que essa dor passa. Eu falei, tá sem jeito, que essa dor passa. Aí ela falou, tá bem, essa dor passa? Então me diga, o que você tem para mim aí agora, enquanto essa dor não passa? Aí eu falei, meu Deus. E aí eu me lembrei de mim, enquanto a minha dor não tinha passado. E eu me lembrei o que eu fazia quando eu pensava que eu ia ser sufocada por aquela dor, que eu ia sucumbir com aquela dor. E então eu deitava, respirava fundo, punha uma música maravilhosa, uma música clássica ou um hino. Eu pegava um livro de Emmanuel e ia lendo, a princípio com lágrimas, não me deixando nem enxergar as palavras, e depois ia me acalmando, e eu orava com toda devoção a Nossa Senhora, e dizia, minha Mãe Santíssima, em seus pés eu coloco a minha dor, porque não estou dando conta. E a dor sumia, e a dor diminuía. Então eu falei com ela, é isso que eu te ofereço. Sem a oração, sem a entrega, sem a preparação, nós não damos conta mesmo, não. Mas quando você vai para dentro do seu templo religioso, se é uma igreja, aquele ambiente lindo, maravilhoso, você se ajoelha ali no altar, vê o ícone da sua devoção, percebe aquele ambiente espiritual maravilhoso e você fala, meu Jesus, em seus pés eu coloco aqui a minha dor, e Ele recebe. É mágico. Isso é mágico. É só com a oração que a gente vai dar conta. E a gente dá conta. Depois, com algum trabalho na seara do Mestre. Aí é a apoteose do bem-estar. Porque Deus devolve na hora o que nós somos capazes de colocar na vida. A vida é devoluta. Se nós colocamos o bem, Deus devolve aquele bem multiplicado para nós. O tempo passou e 23 anos depois, eu estava de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus para deixar comigo a minha filha. E eu raciocinava assim, meu Deus, raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Depois eu vi a Covid caindo várias vezes, dos acidentes. Depois eu vi que caía. Mas para mim eu pensava que não caía. Eu rezava, Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. E ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Então eu acho que eu não preciso de passar por essa experiência de novo, de sepultar o filho. Olha, de novo,
a mesma arrogância de sempre. Eu falava com Deus que eu não precisava daquela dor. E Deus é que sabe de que a gente precisa. E eu falava com Deus isso, na esperança. A minha filha de 27 anos, minha companhia do tênis, de jogar tênis, uma vida para mim. Estava noiva, estava feliz, ia começar a construir. Ela estava totalmente impregnada nos projetos e sonhos da vida material. Estava na época dela montar a vida material, apesar de que ela tenha tido oportunidade de ter trabalho voluntário na casa espírita, de me ajudar nas feiras de livro, na semana espírita, mas ela estava enfronhada na vida material, nos sonhos, nos amigos. E, no entanto, ela se vai. Ela se vai e eu consigo, então, responder para as mães onde que está a força de uma mãe espírita. Está no fato dela saber que morrer jovem também não é fácil. Vocês já pensaram? Minha filha tinha estudado a doutrina espírita, mas vocês acham que ela acordou do lado de lá dizendo: olha, minha mãe tinha razão com o que ela me ensinou, que beleza, a vida continua. Olha que maravilha essa colônia aqui. Que é isso? Ela ia acordar muito triste, a princípio, por ter deixado para trás o noivo, a vida, os amigos, os planos. Um mosquitinho da dengue havia picado a perna da minha filha e destruiu toda a vida física. Então ela morreu. Mas desencarnar é outra coisa. Desencarnar é conseguir deixar para trás todos os sonhos e projetos e ter força, ânimo, coragem de elaborar novos planos e projetos. Vocês acham isso fácil? Então, no meu coração, a minha filha não poderia encontrar em momento nenhum o lamento. Que pena, minha filha, que você não está mais aqui. Ela não podia encontrar isso. Ela tinha que encontrar, minha filha, segue em frente. Deus sabe o que faz. Só Deus sabe por que nós necessitamos de passar por essa separação tão dolorosa. Mas um motivo a vida tem para nos cobrar essa situação agora. Segue em frente, você vai dar conta. E eu também vou dar conta do lado de cá. E para isso, para eu entregar, sem lamentar a ausência dela, para eu entregar, foi preciso de um grande esforço. Desde pequenininha, na evangelização, na mocidade, eu aprendi uma coisa que eu não conseguia concordar muito. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu espírito, com todo o seu entendimento. Assim você deve amar a Deus, acima de tudo. E eu pensava, como que eu vou dar conta de amar um Deus que eu não sei bem como é que age, como é que funciona? Eu pensava na minha imaturidade espiritual. Como que eu vou amar Deus mais que eu amo meu filho, meus pais, meus amigos, meus amores, que estão aqui concretos na minha vida? Como que eu vou dar conta de amar a Deus mais? Com a partida de Mariana, eu comecei a entender. Só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu daria conta de entregar. Leva, meu Deus, é sua filha e não minha. Vá, minha filha, segue em frente,
confia nesse Pai que vai nos sustentar. Porque existe uma lei muito sábia dos mecanismos divinos que preconiza que em nossos corações jamais, em tempo algum, um fardo mais pesado que nós podemos carregar. Então, se um problema nos acontece, se uma dor nos acontece, se uma dificuldade nos acontece, nós vamos dar conta daquilo. Aquela dor, aquela dificuldade não vai nos vencer, não vai nos adoecer, porque se fosse, não estariam nos nossos ombros. Porque a lei de Deus não permite nos nossos ombros fardos mais pesados que podemos carregar. E quando eu sepulto meu segundo filho, eu penso, eu vou dar conta de novo. Eu vou voltar a sorrir de novo. Eu vou conseguir ver a beleza da vida de novo. E consegui. E tenho aprendido até hoje tudo que um certo vazio que ela deixou tem me ensinado. Principalmente como preencher esse vazio, porque nós temos que colocar alguma coisa no lugar. Nós temos que colocar alguma atividade no lugar. Deixar o vazio, a gente não dá conta. Então foi assim que eu dei conta de compreender tudo isso e voltar a sorrir e ser feliz e dar conta e aguardar sem pressa o reencontro com os meus entes queridos. Um dia eu estava no clube, 3 meses após a partida da minha filha, uma senhora muito conhecida na cidade se aproximou de mim e falou comigo assim: a minha dor é maior do que a sua. E eu de pronto concordei, porque Chico Xavier nos ensinava que quem está com a perna amputada não tem direito de julgar a dor de quem está com a unha do mindinho encravada. Que a dor de cada um é grande porque é a maior dor que a pessoa está enfrentando. E de pronto eu falei, concordei com ela. Acredito. O que aconteceu com você? Ela falou, tem alguns meses que eu não sei da minha filha. A minha filha é viciada em drogas e ela não aparece em casa nem para buscar a mesada, para não ter que dar satisfação. Eu não sei se a minha filha está morta, eu não sei se a minha filha trafica para ter dinheiro para drogar-se, eu não sei se a minha filha se prostitui em troca de droga. E eu achei essa uma dor insuportável para qualquer mãe. E eu concordei com ela. Ela disse, a minha dor é maior do que a sua, porque eu não sei onde está a minha filha, e você é espírita, você sabe onde está a sua. Então, cai por terra aquela história de que a maior dor é a de sepultar um filho, sepultar um ente querido. Não é. Não é. A maior dor é de perder para a vida e não para a morte. Porque quando nós perdemos para a morte, há um quê de sublime, há um quê de libertação, há um quê de cumprir os compromissos que a vida nos oferece. Há um quê de retorno para a verdadeira pátria, porque morrer é voltar para casa. Então a morte tem todo esse lado de complemento. A gente vem para a terra como se ela fosse uma escola e nós nos matriculamos nos variados cursos, nos variados currículos desta escola. E chega um dia que a vida nos diz, terminou o seu tempo, o seu curso terminou. Se você aprendeu ou não é outra história. Se você aprendeu, tchau, vai com Deus.
Se você não aprendeu tudo, você vai ter que voltar para aqui em recuperação, numa nova reencarnação. Mas chega um momento que a vida diz: pronto, terminou seu curso, vai para casa. E se a gente começar a espelhar, não, eu não quero ir embora, eu quero continuar na escola, a gente é infantil. Tem que chegar o momento de voltar para casa. Mesma coisa quando o nosso uniforme é um pijama de hospital. Quando o nosso uniforme é um corpo físico decauperado com alguma doença. Chega um momento que a vida diz: pode deixar esse uniforme velho e estragado aqui, o corpo físico é o uniforme. Pode deixar esse uniforme velho e estragado aqui e voltar para casa com o teu corpo espiritual. Que o apóstolo Paulo disse: há corpo material e há corpos celestiais, há corpos espirituais. Então a gente segue vivo e é só suportar um pouquinho a saudade, que tudo fica bem. Eu fazia um culto ecumênico, para encerrar, já estou falando há 1 hora, um pouquinho de vocês aí. Eu fazia um culto ecumênico e um pastor contou uma história que eu não esqueço. Ele contou que o pai sepultou a esposa naquele dia. Chega aquele momento que todo mundo vai embora e é você e sua dor com a cabeça no travesseiro, né? Chega aquele momento e o pai entra para dentro do quarto com a filhinha de 5 anos e chega o bercinho dela perto da cama para cuidar daquela menina. E ele não sabia como ele ia dar conta de ficar sem a esposa e como ele ia dar conta de cuidar daquela criança. Ele não sabia, ele tinha muito medo. Então ele vê a mãozinha da filha tateando assim no escuro e perguntando: pai, você está aí? E ele segura a mão da filhinha e fala: estou, minha filha, eu nunca vou te deixar, eu estarei sempre do seu lado. A menininha se aconchega e dorme. Ele abre a janela, olha o céu estrelado e pergunta: pai, você está aí? E no recôndito da alma dele, ele escuta a resposta: estou, meu filho, eu estou segurando a sua mão, eu estou ao seu lado, eu nunca vou sair de perto de você. É lindo, né? É lindo. Então eu fico pensando em todas as vezes que nós precisamos de superar a nós mesmos, e é por meio da oração. Olha que maravilha que Santo Agostinho disse: o homem, quando o homem se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia. Então quando a gente pergunta: pai, você está aí? Ele fala que está. E a gente precisa de abrir a mente para escutar a resposta, porque senão a gente não escuta. Esse é o meu filho. Eu amava os meus 3 filhos igualmente. Eu me amadureci mais como mãe, com a Mariana e com o Aguinaldinho. Quando chegava, ele se torna filho único. Ele fala: meu Deus, eu virei filho único, o que é isso? E eu falava: meu filho, você não tem que me amar por 3, me presentear por 3, me abraçar por 3, é só por você. Mas isso ficava muito complicado na cabeça dele. E ele chegava perto de mim no dia do meu aniversário. As primeiras datas são muito difíceis. E olhava no fundo dos meus olhos. Ele queria ver um pingo de alegria, porque ele estava ali na minha frente. E eu pensava: não é justo a dor da partida de Mariana ser maior do que a presença de Aguinaldinho na minha vida. É justo por algum tempo, mas isso logo tem que equiparar. A alegria da presença do filho que ficou tem que valer. E o que a gente faz? A
A gente anda com o retrato do que foi, a gente aumenta o pôster da sala com o que foi, a gente dá um protagonismo para o filho que foi, esquecendo que o que ficou está sofrendo também a perda do irmão, da irmã, e o estrago que aquilo fez no coração dos pais. Então, onde que está a dor de uma mãe espírita? Onde que está a força de uma mãe cristã? Em pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Então, eu sorria para o meu filho. Eu sorria feliz para o meu filho, no Natal, nos aniversários, mesmo que o meu coração estivesse sangrando. E foi sorrindo para ele que eu aprendi a voltar a sorrir para a vida. Nossa Mãe Santíssima, ela passou por isso. Ela também entregou um filho. E esse filho não tinha um passado doloroso a ser resgatado. Esse filho havia vindo à Terra em missão. Então, eleva-se no céu a soberana Senhora, por ter segurado um dia o corpo machucado. Ela descansa o corpo machucado de Jesus em suas mãos. Naquele dia, ela chorou um pranto silencioso que atravessa o tempo e consola até hoje outras mães que veem seus filhos crescerem para um mundo impiedoso e é muitas vezes cruel. Então, nos inspiremos no martírio de Nossa Senhora e saibamos, como ela, encontrar no trabalho, na fé, na oração e na força divina o sossego para as nossas almas. E deixamos que a voz dela, ainda hoje, ressoe nos nossos corações, dizendo: tudo bem, essa dor também passa. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Coração aquecido? Eu lá no fundo eu fiz assim com o Carlos, que eu estava chorando para ele dar continuidade. Mas eu acho que a leitura da mão deu certo. Mas dali até aqui já deu para dar uma acalmadinha. Sério, nossa gratidão. Que Deus a abençoe. Que Deus te fortaleça, que as mães aqui presentes, tantas que estão aqui, e eu conheço cada rostinho de algum, conheço as histórias, conheço, às vezes, não vou falar quem, teve uma mãe que está aqui hoje, que ela disse, um marido falou comigo, que ela rolava no jardim da casa deles. Rolava. Cecília, o que eu faço? Eu falei, nada, encoste, espere ela cansar e cuide dela. Né? E a Célia veio hoje trazer essa fala, essa experiência que nos fortalece. Fortalece as mães aqui presentes, fortalece a nós. Tem 3 falas que eu aprendi por ano. Nunca fale que você entende, né? Não fale também que foi melhor assim, né, Célia? Tão duro você ouvir, mas foi melhor assim, né? A dor vai passar, mas a saudade não.
depois tem os passes, serão durante a última canção do Carlos. Então a gente peça para que vocês fiquem relaxados, recebam tudo que a espiritualidade preparou. A casa foi preparada para receber vocês na noite de hoje. Se ao término das canções vocês sentirem a necessidade de conversar conosco, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Marinês faz atendimento fraterno, temos aqui também a Tati, temos a Val, Sandra, Elô, eu, Nicolau, estamos aqui. Se precisar, a gente está aqui. Se a gente não souber o que falar, pelo menos a gente chora junto. Eu já acho muito importante também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, muito obrigada pela presença. Como pai que sou, não passei por uma situação como alguns pais passaram. Mas só de imaginar, de tentar imaginar a dor de alguns de vocês, talvez que tenham passado por isso, o nosso coração estremece inteiro. É difícil de encontrar alguma coisa que possa trazer algum tipo de paz, de consolo, de conforto. Eu acho que uma das poucas formas que a gente consegue chegar e transmitir algo de bom para esse coração que está tão cansado é através da música. Então, que vocês possam sentir no coração de vocês, durante a execução dessa música, a espiritualidade maior trabalhando em cada um de vocês, fazendo esse elo poderoso, eterno, de amor entre aquele que segue na pátria espiritual e aquele que ainda cumpre algumas etapas aqui na Terra.
não gosto de usar a palavra terminar, mas que a gente possa dar continuidade a esse momento. Que seja um até breve, principalmente para os nossos queridos, que seja muito breve, que essa misericórdia de Deus um dia nos permita essa festa no plano espiritual, onde todos nos encontraremos. A prece de Cáritas para vocês. Ensina
E aí, todos bem? Que bom. Pessoal, a Célia vai estar autografando os livros dela, né? É o tema da palestra de hoje, então vocês, por favor, fiquem à vontade, né? Na próxima sexta-feira nós teremos aqui José Luiz Rosa, que vem de Valinhos, é um palestrante maravilhoso, que o Orson que organiza a passagem dele aqui no mundo também, tá? E muito obrigada, Célia, mais uma vez, tá? Muito obrigada a vocês também. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Deus quiser. Tchau, meu filho. Coração arrepende aqui.